Vamos falar de Baiano? A gente vai fazer um resumo rapidinho aqui, porque Bahia se sagrou campeão no último domingo, né? Olha a felicidade. Campeão. Quantos quilômetros você correu depois da vitória do Bahia? Quase 7 quilômetros. O costume geralmente correr só 5, né? Esticou um pouquinho, foi quase 7. Então o Bahia conseguiu o seu 50º título baiano, né? Sempre hegemônico aqui no estado e um dos maiores campeões do futebol brasileiro. Mas a pergunta é: como é que vem esse Bahia para o Campeonato Brasileiro? Competição complicada, competição difícil. Inclusive anunciou de forma oficial hoje o Ademir e também o Tassiano. E tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não foi oficializado ainda, né? Mas infelizmente, já fechou, já está fechado. Infelizmente teve um problema, a mãe dele veio a falecer e aí ele provavelmente vai postergar um pouco mais a sua apresentação. Mas Paulo Schitter, com esses novos jogadores, né? E esse novo momento que o Bahia viveu aqui no Campeonato Baiano, com qual expectativa esse clube chega para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Bahia fez a obrigação dele, que era ganhar o Baiano, campeonato estadual, um campeonato com um menor nível de competitividade. Aos trancos e barrancos, eu imaginei que seria até mais fácil para o Bahia, mas a gente entende que esse projeto, esse momento de transição dificulta, e o Bahia está tentando se ajustar, a filosofia de jogo nova e tudo mais. O que importa é que conseguiu mais o título, mas para o brasileiro precisa evoluir rápido, porque o Campeonato Brasileiro ele não permite muita margem de erro, precisa se reforçar como está fazendo, precisa se ajustar dentro de campo no sentido de entender a filosofia e o sistema de jogo do treinador. E o que quer jogar, né? Porque não dá para criar dentro do brasileiro, não vai poder fazer como foi feito aqui no Nordestão e no Baiano. Entrar com uma filosofia de jogo, depois no meio do percurso mudar para outra e depois encontrar uma que conseguiu, de certa forma, trazer um resultado positivo, mas no brasileiro não dá para errar. Não dá. O brasileiro tem uma margem de erro menor e o Bahia sabe disso, né? Certamente a direção do Bahia está aí aplicada em resolver os problemas para entrar no brasileiro bem. Eu acredito que a estratégia do Bahia precisa ser marcar o maior número de pontos possíveis logo no início do campeonato, porque isso vai fazer diferença, porque tem várias equipes envolvidas com outras competições. Sim, muito importante Libertadores, a própria Copa do Brasil, que o Bahia também tá, mas acredito que pegou um adversário mais acessível. Então essas primeiras rodadas vão ser importantíssimas para o Bahia. Se reforçando como está, a tendência é começar bem. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser isso dentro de campo. Mas conseguiu o título, que era importante. E agora é pensar inicialmente na manutenção na Série A. E aí mais para frente ver onde é que dá para chegar. Seja numa Sul-Americana, seja quem sabe uma Libertadores, que é algo já mais distante. Jefferson Matos. O Bahia surpreendeu nas últimas partidas, né? Que vinha mal nas competições que vinha disputando. Alguns jogadores começaram a evoluir, principalmente o lateral esquerdo, o equatoriano, né? Chaves. O Chaves vem numa evolução muito grande. O Jacaré se adaptou bem, jogando de ala ali pelo lado direito. E o Bahia começou a fazer alguns contratar agora de forma pontual. E isso é muito importante. Você tem uma qualidade do Tassiano no meio de campo. Se o Ademir voltar a jogar aquele Ademir do América Mineiro, o Bahia tem tudo a crescer. Eu ainda contrataria mais um lateral direito, para não ficar dependendo só do Jacaré ali, quebrando o galho pela beirada. Porque o menino da base está sendo constantemente convocado para a seleção sub-20, o André, e aí acaba ficando indisponível. E teve atleta também que foi emprestado. O Borel foi emprestado para a equipe da Chapecoense. E o Everaldo também vem melhorando, mas não boto muita fé em Everaldo ser um grande jogador para uma Série A, né? Assim, o Bahia também deve contratar. É difícil achar centroavante, Nildo. É caro, sem dúvida. Né? Caro, difícil e caro. Caro, quem é que tem centroavante hoje para vender? É bem difícil. Então o City tem essa dificuldade. Eu que cravar o Bahia ali para ser rebaixado, eu já tiro o Bahia dessa lista dos rebaixados. Porque se você analisar o futebol brasileiro, não tem nem mais. Você vê o Palmeiras se rasgando com água santa. Né? Você vê o Flamengo aí, altos e baixos. Lá no Rio Grande do Sul, o Internacional foi eliminado, o Grêmio também está tendo o Grêmio passou para a final, né? O Grêmio passou para a final nos pênaltis, né? O Cruzeiro também da forma que a gente já falou, né? Então as equipes não tem nenhuma equipe também tão superior. Acima da média, Eu vou dar razão ao professor Cristóvão, que ele sempre batia, o Bahia vai para a Libertadores. Não sei se chega a Libertadores, mas agora o torcedor do Bahia já tem uma esperança maior, principalmente devido às últimas contratações. A zaga está se ajustando, né? O Cano, um bom zagueiro, chegando o Vitor Hugo, pode fechar ali, né, com a zaga. Então, dá uma esperança maior para o torcedor tricolor.
e para a torcida da Bahia esperar um time, quem sabe, Bahia disputar uma Libertadores ano que vem. Sem dúvida, é muito importante para a região, né? A gente sabe das dificuldades que tem o futebol Outro nordestino. jogador também que chama com atenção relação a é isso. o que fez até o gol, é Cauli, né? Cauli, né? Que tá recebendo propostas até do Flamengo, de outras equipes do Sul. É um bom jogador, vem evoluindo dentro do Bahia. Então o Bahia tá formando um elenco, e um elenco rápido, né? Jovem, E rápido. precisa, eu falei aqui em outra oportunidade sobre essa dificuldade. E é importante que o torcedor tenha paciência. E a imprensa e também. acreditar. Porque a gente fala aqui muito sobre torcedor, mas o torcedor é muito motivado pela imprensa. Então a imprensa, quando bate, e o torcedor também vai em cima dos resultados. Se o propaga. resultado tava jogando mal, tomou 6. Mas é essa a filosofia que tem que ser mudada. O time que toma 6 numa competição, Mas eu acho que o que... não tem como o torcedor ter... Não. Mas aconteceu isso com clubes que hoje estão tendo sucesso. Flamengo, por exemplo, quando o Jorge Jesus chegou, tomou goleadas. E assim, a gente Palmeiras vê a cultura tomou na Europa, goleadas. Mas com elencos milionários, né? E justamente. E é um adendo a mais. Né? Só que Bom, o Bahia, agora- aí o torcedor tava com uma desconfiança. Cara, esses caras jogam bola mesmo, vieram da onde? É laboratório? Mas do é City? normal, o questionamento de né? fato é normal. Sim, Paulo Cid. Só pra gente finalizar essa parte do Baiano, a gente não pode deixar de parabenizar a equipe da Jacuipense, Também. que foi Sem finalista. dúvida, parabenizar, foi com muito certeza. dura, né? Colocou dificuldade no Bahia, não entregou de bandeja a final em momento nenhum. Primeiro jogo foi muito bom, no segundo jogo teve um placar mais elástico. No entanto, o trabalho que foi feito na Jacuipense foi muito interessante e a gente também promete acompanhar a Jacuipense aí na Série D, porque a chance da Jacuipense conseguir um acesso e voltar a disputar uma Série C existe, né? O Jacuipense tem um time interessante. Vamos ver aí como é que vai ficar agora, porque alguns jogadores devem sair, mas parabenizar aí a equipe da Jacuipense aqui de Riachão do Jacuípe por essa finalíssima que chegou. Beleza. Olha, o Baiano a gente vai resumir, Gerson Matos. O Vitória está se preparando para várias contratações. Várias contratações. Tem um caminhão de... Todo dia chega... Eu tô com medo de passar na frente do Barradão e me botaram pra jogar lá. Porque toda hora chega um jogador que a gente não sabe nem quem é. De repente, né, Jefferson Matos? O Fluminense de Feira também aí nos bastidores se preparando, inclusive anunciou não é nem no futebol, né? É assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Mas vem se montando aí, espero que dê tudo só um certo. minutinho pro Fluminense. Fique à vontade. Só um minutinho do Fluminense. Duas coisas. O Fluminense iria fazer sua apresentação na próxima segunda-feira. A diretoria, como alguns jogadores vão disputar semifinais e finais ainda de campeonatos regionais, a diretoria achou por bem adiar para o dia 17 a apresentação de todo o elenco do Fluminense, né, com toda a sua comissão técnica e os jogadores que irão disputar a segunda divisão. Então o torcedor do Fluminense que estava ansioso de segunda-feira já saber qual é o elenco, vai ficar para o dia 17. O Fluminense essa semana fez algumas avaliações com o jogador sub-23, né? Selecionou 2 ou 3 aí para teste, né? Lá na frente, então está se movimentando a diretoria do Fluminense. E também só lembrar, no próximo sábado, num restaurante coqueiro na Avenida Fraga Maia, irá acontecer, e nós estaremos lá, Nildo, a Frujoada, né? Em homenagem ao ídolo Merrinho, né? Até para ajudar o Merrinho numa situação financeira. Então terá a Frujoada, terá também um show de Raimundo Sodré, né? Que é um grande artista nacional. E a gente conta que todos compareçam nessa feijoada. A camisa custa R$50, né? Coma a sua feijoada, ajude o Merrinho e curta um bom show de Raimundo Sodré. Só passando Veja aqui no chat, não é no isso, chat né? rapidinho, um recado pra você, Jefferson. O Zeca Marques disse que o Vitória da Conquista contratou Dinda e contratou Rafael Bastos. Rafael Bastos foi jogador do Bahia, foi jogador que rodou aí, né? E está aqui voltando ao futebol da Bahia para a segunda divisão, né? Vitória E da o Conquista. Fluminense, nada. Tem um porém aí nesse. Rafael Bastos tem 3 anos que não joga bola. Não, mas já Mas começou para a a segunda contratar. divisão, Jefferson é um jogador de Já qualidade, começou a vamos ver. contratar. Contratou um zagueiro que tem 6 anos que não joga bola. Mas aí não é o questionamento de quem tá saiu, vindo e como assim. tá vindo. É sobre contratar. Já tá Entendeu? começando, é os primeiros passos. É Vamos os lá. primeiros passos, né? Não fale como torcedor, não. É Clubista. Vamos lá. Não, tem que falar, o cara tem 3 anos sem jogar bola, eu não quero no Fluminense, não. Aí o Marcos Lima pediu mais informações sobre o Fluminense, que o Jefferson já trouxe aí, com a situação do Campeonato Baiano da segunda divisão, tá se ajustando, já teve aí a ASCOM, né, a assessoria de imprensa, de comunicação já definida. A gente enaltece essa ação da diretoria, porque a gente sabe que hoje o futebol sem a comunicação bem feita, organizada, é impossível.
Então a gente acha... E está com o querido Sidney Campos, né? Pois é. Com a equipe dele. Fantástico. Todo dia tem informação do Fluminense aí. Isso. E aí pode só- acompanhar o site do Fluminense, todo dia tem notícia lá. Sem e só dúvida. para finalizar com o Baiano, a gente tem algumas reações aqui dos torcedores, Ronildo. Do que torcedores elas são pra contra você. o Bahia. O Wagner Gomes, ele disse que acha que esse ano o Bahia briga para não cair, que o nível da Série A tá muito alto para o elenco do Bahia, mas a gente tem o Lucas Carneiro, que foi meu contemporâneo do futebol na vida aí. Um abraço pro Lucas. Ele diz: esse ano o Bahia vai ser campeão brasileiro. Bia de depois São, vai ser Bia de São campeão da Caetano, esse Libertadores daí. E depois do Mundial. Pô, esse cara, Lucas Carneiro, você um sósia de Bia de Pois São é. Caetano. Vamos torcer que pelo menos uma Libertadores para início tá bom, né? Mas não custa nada torcer. O bom do futebol é isso.